Jesus lava os pés aos seus discípulos. Registro bíblico que está no capítulo 13 de João, do versículo 1 em diante, passamos a ler. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Jesus respondeu e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Tenho lido no Evangelho segundo João, capítulo 13, dos versículos 1 ao 17. Prezados ouvintes, este ato comovente de Jesus haver lavado os pés dos discípulos teve lugar na última noite da sua vida terrena. Seria uma quinta-feira. Ele assim teve lugar ou oportunidade para exemplificar e instruir seus discípulos em 3 assuntos que passamos a expor. Primeiro, para demonstrar a seus discípulos quanto os amava. Segundo, para prefigurar o sacrifício de si mesmo na cruz. E terceiro, para comunicar a seus discípulos a verdade de que ele os estava chamando para servirem uns aos outros em humildade. Temos que notar, através da Bíblia Sagrada, que entre os discípulos havia um tipo de disputa
sobre qual deles era o maior. Então, algumas vezes encontramos nos evangelhos os discípulos questionando a primazia sobre qual deles era maior. Um exemplo, para não citar todos, está no capítulo 20 de Mateus, versículos 20 a 27. Diz o texto: então se aproximou dele, de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele lhes diz: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E diz-lhes ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui está um problema que Jesus então quis contornar através de um exemplo de uma humildade, como dissemos, comovente, tomando o lugar do escravo, que ao chegar a visita, ele procedia da maneira como Jesus procedeu junto aos seus discípulos. Então Cristo queria que eles percebessem que o desejo de ser o primeiro, ser o maior, receber mais honra que os outros, é contrário ao Espírito do Senhor Jesus. Nós lemos no capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, versículo 5 em diante: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomando a forma de servo, e achado na forma de homem, foi até a morte, e a morte de cruz. Aí está a humildade do Senhor Jesus Cristo, para que os seus seguidores não disputem a primazia de querer mandar. Agora, surpreendentemente, o apóstolo Pedro, quando chegou a vez de Jesus lavar-lhe os pés, ele deu uma parada: nunca me lavarás os pés, como que achando um absurdo a atitude de Jesus como mestre, como Senhor, tomar a posição de um escravo e lavar os pés dos próprios discípulos. Nunca me lavarás os pés. Jesus respondeu-lhe: se eu não te lavar, não tens parte comigo.
Diante da resposta do Senhor Jesus, Pedro foi mais um pouco além. Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Ora, como podemos entender essa situação de, a princípio, ele recusar, e depois, quando Jesus diz, se eu não te lavar, não tens parte comigo, ele queria que não somente os pés, mas todo o corpo fosse lavar, porque Jesus disse, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí a resposta de Jesus foi, aquele que está lavado, não necessita de lavar senão os pés, no mais está limpo. Como se entendem estas palavras do Senhor Jesus Cristo? Houve uma aplicação literal do próprio Jesus lavando os pés dos discípulos. Mas quando Pedro objetou, nunca me lavarás os pés, Jesus fez sentir a Pedro que se ele não permitisse que ele lavasse os seus pés, ele não teria parte e comunhão com ele. E Jesus queria manter essa comunhão. Aliás, Pedro queria manter essa comunhão com o Senhor Jesus e por isso expressou que queria mais do que apenas os pés. Bom, aí existe uma aplicabilidade espiritual. Que significa que esta lição deixada por Jesus Cristo representa não apenas um ato físico de lavar os pés, literalmente falando, mas que há uma necessidade de uma comunhão íntima com Ele, não lavar os pés, mas que os pecados de nossas vidas possam ser tirados pelo Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Jesus, se eu não te lavar, tem uma aplicação espiritual, uma purificação do pecado mediante a cruz, pela qual ele havia de passar. Sem tal purificação, ninguém pode pertencer a Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz, no livro do Apocalipse, que na cidade celestial não entrará nada que contamine, mas apenas aqueles que estão lavados no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam ter entrada nas mansões celestiais. Apocalipse 22, versículo 14. E nós encontramos em 1 João, capítulo 1, versículo 7, que o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado. Agora, quanto ao ato cerimonial da lavagem dos pés, que neste dia de quinta-feira que antecedeu a morte de Jesus, foi celebrado pelo próprio Jesus. A igreja, como uma entidade, deve ter esse mesmo cuidado de uma reunião para lavar os pés uns dos outros, num tipo de uma cerimônia que demonstre humildade. Se eu levantasse a pergunta, a igreja primitiva realizava esta cerimônia no sentido coletivo e periodicamente, ou não? Nossa posição é que não é um cerimonial que deva ser repetido nos dias atuais, porque as circunstâncias são diferentes. Na verdade, Jesus realizou um ato de serviço. A ocasião reclamava, e o cuidado com o visitante exigia que, em primeiro lugar, como hoje convidamos um visitante, antes de sentar-se à mesa, se quiser lavar as mãos, indicamos o local do banheiro,
Nos dias passados, a cerimônia da lavagem dos pés era fundamental em decorrência da situação em que as pessoas se sentavam à borda da mesa, não sentado com os pés debaixo da mesa, mas inclinados de modo que os pés ficavam expostos. Hoje, se fizéssemos um ato desse, seria apenas uma exibição de humildade. Seria até um ato hipócrita, porque na verdade chegamos de carro à igreja, antes de sair, nós calçamos os sapatos com meias e não há uma necessidade física de uma lavagem real, lavar os pés. Mas há uma necessidade de socorrermos nossos irmãos mutuamente. Mormente, se uma pessoa, por exemplo, não tem familiares, está em casa, precisa de cuidados higiênicos, e alguém se oferece para fazer esse trabalho, essa pessoa está lavando os pés do seu irmão num ato de humildade igual ao praticado pelo Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 5, e versículo 10, ele levanta o problema das viúvas que poderiam ser sustentadas pela igreja e que elas tivessem, então, qualificações pelas quais lhes desse esse direito. Então, diz aqui no capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 10, o seguinte: mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E dando as qualificações, nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Então, aqui entre as qualificações da mulher viúva, que poderia ser assistida pela igreja, se qualifica: se lavou os pés aos santos, significando que não era um costume feito habitualmente, porque se eu fosse, não daria margem para distinguir uma de outra, porque todas coletivamente teriam lavado os pés um dos outros. Mas aqui distingue uma viúva que teve esse particular trabalho de lavar os pés aos santos, ou seja, exerceu a mesma atividade humilde que o Senhor Jesus Cristo. A lição principal é que nós deixemos de lado todo sentimento de grandeza, de primazia, de querer ocupar o lugar de mando e deixar de lado a humildade que caracterizou o Senhor Jesus Cristo, e que jamais deixemos de ter esta comunhão espiritual com o Senhor Jesus Cristo, por meio da qual nossos pecados são apagados mediante a obra expiatória de Jesus Cristo no Calvário. 1 João capítulo 2, versículo 1: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, diz o versículo 2.
não só pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ou seja, potencialmente, todos que se chegam a Jesus, que o recebem como Salvador e Senhor, mantêm comunhão com Ele, e o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Que nós digamos nesse particular, como disse Pedro: Senhor, eu quero ter comunhão contigo, lava-me, não apenas meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. Embora saibamos que quem está limpo, basta apenas lavar os pés. Amém.